Futebol sem fronteiras. Jogo jogado dentro do campo e fora dele. Bastidores, economia, política, turismo. O podcast do UOL para quem gosta de futebol internacional e tudo o que vai além de um simples grito de gol. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos acompanha no podcast Futebol Sem Fronteiras. O número 42 está no ar. Hoje eu e Jamil Chad vamos falar muito de Copa do Mundo, de geopolítica, do jogo por trás dos jogos, como sempre fazemos por aqui. A Itália está fora da Copa pela segunda vez consecutiva. Quem tirou a Itália? A Macedônia do Norte. O Jamil Chad vai explicar até que tem naming rights no caso da Macedônia do Norte. E, por falar em geopolítica, a Arábia Saudita está na Copa, vejam só. A Rússia está fora. A Rússia não pôde nem jogar, mas a Arábia Saudita está dentro. O que uma coisa tem a ver com a outra? Isso a gente vai entender hoje também. São mais 4 seleções classificadas para a Copa do Mundo nesse começo de data FIFA. Podcast Futebol Sem Fronteiras, de todas as quintas-feiras no canal UOL, às 4 da tarde, excepcionalmente nesta semana. Na semana passada foi de sexta também. Nessa semana, sexta-feira de novo. Às vezes acontece. A gente tem que se adaptar ao noticiário e não teria sentido a gente fazer o Futebol Sem Fronteiras ontem, quinta-feira, porque os jogos não tinham nem começado. Os jogos agora sim começaram e já com alguns resultados impactantes, como este da Itália, né, Jamil Chad? Bom dia, boa tarde para você aí em Genebra, meu amigo. Tá tudo certo? Você já acabou com a guerra ou ela continua? Eu tentei, mas não deu certo. E, como diz o meu filho, essa ONU não serve para nada, hein, papai? Então, estamos nessa. Estamos nessa situação atualmente. Ô, Jamil, off-topic total do nosso podcast, mas o duro de guerras são isso, né? No começo, ai, meu Deus. Aí o tempo vai passando e vão ficando só as bombas e o sofrimento lá, né? E as manchetes vão mudando, as coisas vão, né? Vão mudando, e outro dia, inclusive, com um colega, ele fala assim, não um jornalista, um vizinho, inclusive, fala, por que não tem mais guerra da Ucrânia nas manchetes dos jornais? Boa pergunta, cara, boa pergunta. Mas é isso, temos aí 4 milhões de refugiados, 13 milhões de pessoas internamente deslocadas na Ucrânia, um caos, basicamente, na Europa, o crescimento do PIB mundial que já vai ser afetado. Então, tá tudo tranquilo, Júlio. Tudo tranquilo, estamos indo, estamos aqui. Pois é. Eu estava vendo aqui os resultados de ontem. Vamos agora falar de futebol um pouquinho, porque a gente teve quinta-feira uma rodada cheia, né? Na Ásia, na América do Sul, na CONCACAF. E aí, para a gente resumir, para vocês que estão acompanhando o noticiário, vocês já sabem de tudo isso, mas para a gente resumir, né? Na América do Sul, resultados: Brasil 4, Chile 0, Colômbia 3, Bolívia 0, Paraguai 3, Equador 1, Uruguai 1, Peru 0. Esse jogo Uruguai e Peru, gol do Arrascaeta, especialmente importante porque esse resultado classificou o Uruguai e o Equador, apesar do Equador ter perdido, diretamente para a Copa do Mundo. Então, além de Brasil e Argentina, Uruguai e Equador, esses são os 4 representantes da América do Sul na Copa do Mundo. Ainda resta a disputa pela vaga na repescagem, que está entre Peru, Colômbia e, com chances remotas, o Chile. O Peru joga com o Paraguai na última rodada, se ganhar ele está dentro. A Colômbia joga com a Venezuela, a Colômbia precisa ganhar, torcer para o Peru tropeçar. E o Chile joga com o Uruguai em Santiago, o Chile precisa ganhar e nem Peru nem Colômbia podem ganhar os jogos dele. Tudo isso deles, né? Tudo isso para ver quem vai ficar em quinto na América do Sul. Quem ficar em quinto na América do Sul pega quem vier da repescagem da Ásia. E na Ásia a coisa também ficou decidida ontem com os classificados diretos, né? Coreia do Sul e Irã já estavam classificados, Japão e Arábia Saudita se classificaram na quinta-feira com a vitória do Japão sobre a Austrália por 2-0. Esse resultado classificou tanto o Japão quanto a Arábia Saudita de forma direta. A Austrália vai ter que jogar uma repescagem, um jogo único, contra ou Iraque ou Emirados Árabes Unidos. Quem ganhar, os Emirados Árabes perderam do Iraque, então o Iraque joga com a Síria, se ganhar, enfim, tem uma matemática ali, mas ou o Iraque ou Emirados Árabes vão jogar contra a Austrália, possivelmente a Austrália saia desse jogo para enfrentar o 5º colocado da América do Sul. E aí, Jamil, chegamos a um dos nossos temas, né?
A Arábia Saudita está classificada para a Copa do Mundo. Por que a Rússia... E aí a gente já vai falar de Europa, tá? Já vou falar de Europa, sobre quem ainda está vivo pelas últimas 3 vagas. Por que a Rússia... A gente sabe por que a Rússia foi excluída de tudo, obviamente. Né? A Rússia foi excluída pela UEFA, pela FIFA, porque ela invadiu um país soberano, a Ucrânia, gerou uma guerra que está trazendo caos à Europa. Por que outros países em guerra, como a Arábia Saudita, não são excluídos de nada, muito pelo contrário? E que guerra é essa em que está envolvida a Arábia Saudita? Explica por que futebol e política se misturam no caso da Rússia, futebol e política não se misturam no caso da Arábia Saudita. Jamil, pergunta fácil para você. Tá fácil hoje, hein? Tá fácil. Hoje só pergunta fácil do Júlio. Não, primeiro, antes de mais nada, a guerra que a Arábia Saudita conduz, ela acontece, na verdade, desde 2015. É uma guerra que gerou a maior crise humanitária do mundo, que é no Iêmen. Os grupos separatistas, um grupo dentro do Iêmen, os Houthis, queriam, obviamente, tomar o poder, conseguiram justamente o apoio de quem da Arábia Saudita, que tinha interesse. Qual é o interesse no Iêmen? Porque o Iêmen é um campo de batalha entre 2 potências regionais, entre a Arábia Saudita e o Irã. O controle do Iêmen é basicamente o embate entre essas 2 potências regionais. O que está em jogo no Iêmen é, obviamente, a influência da Arábia Saudita ou do Irã naquele Golfo. Então, é muito importante, muito importante. Me faz lembrar de uma certa Ucrânia, né? Porque o que está em disputa não é a Ucrânia em si, não é só a independência da Ucrânia, é a fronteira entre potências, de um lado a OTAN, do outro lado a Rússia. Estou exagerando aqui na comparação, porque não dá para comparar 2 regiões do mundo, ela tem histórias diferentes, tudo isso muito bem. Agora, a pergunta que você faz é absolutamente legítima. Por que é que a Rússia é excluída da Copa do Mundo e na Arábia Saudita não só ela não é excluída, como existe um tapete vermelho atualmente sendo estendido pela FIFA para a Arábia Saudita. O príncipe Mohammed bin Salman amigo do Infantino, manda jatinhos para buscar o Infantino, etc. Então você tem aí uma situação muito clara dessa hipocrisia internacional. Qual é a diferença? A diferença é que o ato da Rússia ameaça a segurança da Europa. O ato da Arábia Saudita ameaça o Irã. E aí, o Iêmen, que se dane o Iêmen, ninguém sabe se é com I ou com Y. Né? Para começar, o Iêmen não está nem na história, Júlio. A questão é que ameaça quem? Ameaça o Irã. E aí, como ameaça o Irã, que é um inimigo de todos, então, pessoal, vamos jogar bola, vamos dar torneios para a Arábia Saudita, porque não tem nenhum problema. Mas vai perguntar para o povo do Iêmen. Vai perguntar, Júlio, para os 2 milhões de crianças iemenitas que estão, neste momento, numa situação de grave ou de aguda desnutrição. Aguda desnutrição para 2 milhões de menores no Iêmen. Mas essas, obviamente, não têm o mesmo poder de convencimento na FIFA que tem, obviamente, a Europa. E aí, claro, a gente vê essas, eu diria, a gente podia usar uma palavra bonita aqui, incongruências, paradoxos, mas vamos falar, claro, aqui, essa hipocrisia internacional. Essa é a palavra. Na Ucrânia, até agora, não chegaram a morrer, segundo alguns dados, né, nem 1.000 civis, o que não minimiza o que está acontecendo lá. Não. Mas se a gente comparar 1.000 civis mortos com 2 milhões de crianças, 2 milhões, né? São 6 zeros. Eu acho que o que fica, né, Jamil, é que, assim, digamos assim, que os lados estão claros nas 2 guerras, né? No caso da invasão da Ucrânia, a Rússia, e ainda com aquela sombra do comunismo, né? Ainda que o Putin de comunista não tenha absolutamente nada, mas aquela sombra da União Soviética, né? A Rússia, ela continua sendo uma espécie de fantasma mundial para o mundo ocidental, né? Então, de um lado está a Rússia, os comunistas, que nem são comunistas, e do outro estão todos os aliados do Ocidente, né? Liderados pelos Estados Unidos. E no caso do Iêmen, de um lado está o Irã, o terrorista Irã, o Estado terrorista, segundo os americanos, né? E do outro lado, o Ocidente, um amigo do Ocidente. A Arábia Saudita é amiga do Ocidente, né?
Vai lembrar que quando o pai do Mohammed bin Salman morreu, né, o rei Fahd, todos os ex-presidentes americanos vivos foram até lá no funeral. Todos. Não o atual, todos. Republicanos e democratas, né? Então, né, estamos falando de um outro grupo de gente, obviamente. O fato é que a FIFA, a UEFA, o COI, as instituições internacionais, esportivas e não esportivas, eu diria até, estão na mão das potências ocidentais, né? São controladas pelas potências ocidentais. Se fossem controladas por chineses e russos, possivelmente seria a Arábia Saudita, que seria excluída da Copa do Mundo e não a Rússia, né? Então, quer dizer, quem manda, quem pode, obedece quem tem juízo, né, Jamil? Exatamente. O dia que mudar, mudou, entendeu? Porque a FIFA não tem essa regra, né? Porque não existe a regra invadiu e está fora. Aonde está? Eu não estou defendendo. Tem muita gente, está defendendo o Putin. Claro que não estou defendendo o Putin. Claro que não. Claro que não. A ONU acabou de anunciar hoje de manhã aqui que o que ele está fazendo equivale a crimes de guerra. Ponto final. Criminoso. Ponto. Né? Agora... Há outros. Há outros, e não só há outros, não existe a regra. Então, vamos então, monta a regra. Estabelece a regra. País que invade outro país tem que ficar fora da Copa do Mundo. Ok. Né? Vamos fazer essa regra? Vamos. Então vai ter mais gente aí caindo nessa regra, né, Júlio? Vai ter um bem grandão. Bem grande. Vai ter um bem grande. Por falar nesse bem grande, sem querer citar nomes, as eliminatórias da CONCACAF tiveram 4 jogos aqui na madrugada, né? Jamaica 1, El Salvador 1, Panamá 1, Honduras 1, México 0, Estados Unidos 0, Costa Rica 1, Canadá 0. Adivinhe quem é o grandão? Olha como ficou aqui a classificação. Honduras? Honduras. Ai, meu Deus. Quem que Honduras invadiu aí? Putz. Não, ninguém. Não, eu tô brincando. Canadá lidera com 25 pontos, perdeu, hein? Perdeu a invencibilidade, perdeu o primeiro jogo em muitos anos. Subiu a cabeça o sucesso, os canadenses. Canadá, 25 pontos, Estados Unidos e México, 22, Costa Rica, 19, Panamá, 18. Faltam 2 rodadas, né, que serão agora nos próximos dias. O Canadá ainda precisa... A diferença de saldo, o saldo do Canadá, 13, Costa Rica, 2. Então, quer dizer, o Canadá continua estando virtualmente classificado para a Copa do Mundo, só não virou uma coisa matemática. Estados Unidos e México, 22 pontos, Costa Rica, 19. Vamos ver quais são os próximos jogos aqui, só para a gente ver que estado que está a coisa. Canadá e Jamaica, no dia 27 de março, domingo. O Canadá vai se classificar aqui pela primeira vez desde 86 para a Copa do Mundo. Estados Unidos e Panamá, Honduras e México, El Salvador e Costa Rica. E depois, na última rodada, tem um Costa Rica e Estados Unidos. Então, talvez esse Costa Rica e Estados Unidos seja um jogo que decida a vaga direta para a Copa do Mundo e quem vai para a repescagem, ainda que a diferença de saldo também seja grande para os americanos. Canadá, Estados Unidos e México devem ir para a Copa do Mundo. Costa Rica e Panamá disputam ali a vaga na repescagem para ver quem vai jogar com possivelmente Nova Zelândia. Ainda que as eliminatórias da Oceania que estejam sendo disputadas no Catar, um monte de jogo adiado. Covid ainda existe Covid para esses caras, eu já viu. Esse pessoal da Oceania aí liga muito para Covid, tá louco. Mas, Júlio, só uma questão do Canadá. Antes da gente passar para outro continente. No caso do Canadá, tem algo interessante. Se o Canadá se classificar, que vai ter essa classificação, ele vai para 2 Copas consecutivas. Ele vai para a próxima Copa, quer dizer, agora em 2022, e a sede da próxima Copa do Mundo, em 2026. Então, para o Canadá, essa classificação da Copa do Mundo agora, ela é uma campanha muito importante para os jogos que vão acontecer no Canadá em 2026. A gente sabe, só para lembrar, a Copa do Mundo 2026, ela vai acontecer nos Estados Unidos, Canadá e México. 80% dos jogos vão acontecer nos Estados Unidos. 80% dos jogos. 10% no México, 10% no Canadá. Na verdade, 10% no Canadá, 10% no México, é errado esse cálculo, pelo seguinte: no México, os 10% são muito mais importantes do que os 10% no Canadá. Mas, dito isso, você tem uma participação do Canadá na Copa do Mundo que lança, obviamente,
o grande interesse do Canadá pela Copa do Mundo de 2026. Então, vamos ter o Canadá em 2 Copas do Mundo consecutivas. É verdade que a próxima Copa do Mundo, até o São Paulo, se participar das eliminatórias, vai ser classificado, porque... Não, vai. A Copa do Mundo expandida até a portuguesa, entendeu? Até a Lusa vai. Né? Porque a Lusa tem um representante internacional no mundo de seleções, que é Portugal. São Paulo, eu não sei. Já o São Paulo? Isso você vai me dizer? Quem que é o representante de São Paulo? Não, eu estou dizendo até... internacional. Eu estou dizendo. Qualquer um se classifica. Qualquer um vai se classificar. Entendi. Até a Itália. Bom, até a Itália, pronto. Até a Itália. A gente vai falar da Itália agora. Mas esse negócio da Copa do Mundo nos Estados Unidos, Canadá e México configura uma invasão dos Estados Unidos ao Canadá e ao México? Não, tô de sacanagem aqui, tô de sacanagem. Mas é isso, ó. Quem quiser, dê um Google. Eu acabei de dar um Google assim, Júlio Gomes, técnico do Canadá. Primeira coisa que vai aparecer não é que eu sou técnico do Canadá, vai ser um post que eu escrevi no dia 4 de fevereiro sobre o John Herdman. O John Herdman é um inglês que é o técnico do Canadá, que é o cara que revolucionou lá, né? Ele foi para lá, ele rodou o mundo, ele estava na Nova Zelândia, ele foi assumir a seleção feminina do Canadá, porque ia ter um Mundial no Canadá feminino. O futebol feminino tinha alguma força no Canadá, masculino nenhuma, e o cara resgatou ali os resultados, né? Resgatou a dignidade da seleção feminina canadense, e isso foi acabar já sem o comando dele na medalha de ouro nas Olimpíadas, agora no ano passado, né? Então, no futebol feminino. E ele assume o masculino com a missão de preparar um time, de montar um time para essa Copa citada pelo Jamil, de 2026. Ele não só preparou um time, como vai classificar a seleção do Canadá de forma inesperada pelos próprios canadenses para essa Copa do Mundo de 2022. É uma das grandes histórias das eliminatórias da Copa do Mundo para o Catar, essa do Canadá. Domingo vai vir a classificação matemática, o Canadá será a 20ª seleção classificada para a Copa, por enquanto são 19. Agora a gente vai falar de Europa, um tema que a gente não pode deixar passar, porque a Macedônia do Norte deixa a Itália fora da Copa do Mundo de 2022. Claro que isso é um resumo em função do resultado de quinta-feira, vitória por 1-0 em Palermo, no estádio La Favorita. Putz, o nome do estádio pegou a Itália pelo rabo ali. Como assim? Você não pode se auto-intitular favorita, nunca. Para nada, em lugar nenhum. É o nome do estádio e a Itália se deu mal. Claro, primeiro, antes de a gente falar da Itália, ô Jamil, se a gente pensar nas ex-repúblicas iugoslavas, a Croácia se classificou para uma Copa do Mundo logo de cara, a Sérvia entrou como Sérvia e Montenegro e depois como Sérvia, né? Inclusive já está classificada para a próxima Copa. Montenegro, separadamente da Sérvia, nunca entrou. Bósnia e Herzegovina já entrou, Eslovênia já entrou, a Macedônia do Norte tem agora a chance, só sobraria a Montenegro e Macedônia do Norte, né? Como são as repúblicas que nunca entraram ainda como repúblicas independentes. A Macedônia do Norte, Jamil, queria se chamar Macedônia, mas não deixaram. O que aconteceu? Teve naming rights? Lembrando que essa ainda foram muitos anos, na verdade, quase 30 anos para determinar o nome de um país, né? Ela ficou por muitos anos, basicamente, desde o começo dos anos 90, quando tem o colapso da Iugoslávia, você tem a formação de todos esses países, tinha um problema muito grave, porque ele queria se chamar, o país queria se chamar Macedônia. O problema é que os gregos falaram, opa, Macedônia não, porque Macedônia é um território histórico grego, né? E aí, se você reconhece que existe um outro país que chama Macedônia, eventualmente aquela parte da Grécia, no norte da Grécia, que faz fronteira com quem? Com a Macedônia, poderia dizer, olha, queremos, na verdade, fazer parte do outro lado, queremos a nossa independência, ou queremos algum tipo de autonomia, algo que Atenas não queria dar de jeito nenhum. E aí ficou um impasse durante 30 anos sobre como chamaria o país. E aí ficou aquele nome absurdo, né? Ex-República Iugoslava da Macedônia. Por 30 anos, um país foi chamado de ex.
Isso que é para sempre, né, Júlio? Quem decide isso, Jamil? Quem decide isso? Não, esse é o problema, ninguém. Quem decide o copyright aí do nome de países? O problema aqui na Europa é que todos esses países que faziam parte da Iugoslávia queriam fazer depois parte da União Europeia. Mas para fazer parte da União Europeia, você tem que fazer várias coisas, tem que ter um tribunal. Tem um nome. E entre outras coisas, tem um nome aceito por quem? Pela Europa. Pela Europa. E aí, uma tal de Grécia vetou. Não. Com esse nome, vocês nunca vão entrar na União Europeia. Com esse nome, de jeito nenhum. E aí ficou por 30 anos a ex. Né? A ex. Porque não, porque chama a ex. Né? Absurdo, totalmente absurdo. Até que alguém falou, não, calma aí, isso é um absurdo. Então vamos achar um nome. Acharam o nome Macedônia do Norte. Por que do Norte? Porque fica ao norte da região da Macedônia. Não, é como se sei lá, ocorresse sei lá, Colômbia se dissolvesse em vários países menores. Aí um desses países falasse Panamá era da Colômbia, né? Panamá era Colômbia, exato. Aí é uma região ali da Colômbia fala assim, aqui está sendo fundada a Amazônia. Isso. E aí o Brasil vai lá e fala assim, não, peraí. Amazônia não dá. Amazônia é aqui no Brasil. E aí vira Amazônia do Norte, sei lá, uma coisa assim. Mais ou menos isso. Eu esqueci do Kosovo, né? Como república, ex-república Iugoslava, mas é que alguns aceitam, outros não, né? Não. Eu aceito. Aí, a gente aceita o Kosovo? A gente aceita o Kosovo, né, Jamil? Eu não sei se eu aceito ainda. Ih, rapaz! Não, deixa para outro, pula. Não, pula. Não é isso. Não é que eu aceito ou aceito. Eu acho que eles não vão ter essa aceitação nunca, porque a UEFA aceita, a FIFA também. Claro, mas na ONU não. Né? Nem na ONU, nem na ONU, o Kosovo não tem assento. Não. Não é um dos integrantes. Não é reconhecida. Por exemplo, a Rússia não aceita a existência do Kosovo. Porque a Sérvia essencialmente não aceita e a Rússia e a Sérvia são... É curioso, né? Porque não aceita a independência do Kosovo, mas... Mas da República do Donetsk, tudo bem. Exato. E a Espanha, né? E a Espanha não aceita o Kosovo. De jeito nenhum. Todos os países que têm potenciais repúblicas separatistas não aceitam o Kosovo. Né? Mas, deixa eu voltar na Macedônia. Na Macedônia, que é um país, só para a gente entender o que aconteceu ontem, é um país com 2 milhões de habitantes, né? Absolutamente irrelevante no cenário internacional. Nunca chegou a nada, basicamente. Era verdade que tinha, junto com o Montenegro, era uma espécie de, eu não diria base, Júlio, mas tinha uma tradição de fornecer jovens para o time de basquete da Iugoslávia, que era muito bom. Né? O Montenegro era basicamente a seleção de basquete da Iugoslávia por muito tempo, claro. Tinha gente lá, sim. Claro. Croatas, sérvios, eslovenos, muita gente mas ali. Você falar que Macedônia do Norte poderia ganhar da Itália, isso jamais. Tanto que, só para completar, aqui, com os colegas italianos, etc., eu basicamente conversando, vocês vão assistir o jogo hoje? Não. Não era um jogo. Eu pedi minha folga terça-feira para o jogo contra Portugal, né? Exato. Os caras pediram. Ô, Jamil, a Macedônia do Norte ganhou da Alemanha na fase de grupos das eliminatórias. Foi um resultado bizarro, né? Inacreditável. Ela ganhou da Alemanha. Mas foi tido como um acidente, um total acidente de percurso, muito mais a ver com a Alemanha, numa transição ali, né? Saída do Low e tal, do que tem a ver com a Macedônia do Norte, que era o time do Pandev. Pandev, que jogou que era titular daquela Inter de Milão de 2010. Olha que loucura, hein? O Pandev, titular da Inter de Milão de 2010. Era titular daquele time do Mourinho. E a Macedônia do Norte, ela se classifica com aquela coisa de Nations League, de repescagem entre seleções menores e tal. A Macedônia do Norte se classifica para a Eurocopa. Para a Eurocopa que foi disputada, a Eurocopa 2020, que foi disputada em 2021. E a Macedônia do Norte joga a última Eurocopa. Tem gente que não lembra, mas a Macedônia do Norte jogou a última Eurocopa. Enquanto eu falo aqui, eu vou lembrar dos resultados da Macedônia na última Eurocopa. Porque ela entrou na Eurocopa como uma espécie de
patinho feio ali, se classificou justamente por essa regra da UEFA de agregar mesmo, de dar chances para seleções que naturalmente nunca conseguiriam se classificar, e a Macedônia do Norte entra, e aí vai jogar lá na Euro. Ela está no grupo, vamos lá, ela está no grupo C, e ela joga contra, olha lá, vamos lá, Áustria 3, Macedônia do Norte 1, Ucrânia 2, Macedônia do Norte 1, Holanda 3, Macedônia do Norte 0. Ela perdeu todos os jogos. E aí o Pandev se aposenta. É uma super festa e tal, é um mito, é um grande herói local, o Pandev se aposenta. Só que aí os caras conseguem se classificar para a repescagem. Se ele pudesse agora, enfim, o Pandev foi o grande nome da história do futebol da Macedônia do Norte. A Itália teve 32 finalizações, Jamil. Não teve bola batendo na trave, não teve grandes milagres do goleiro, mas foi um jogo de uma seleção só, foi um jogo de um time só. A Itália na última Copa do Mundo, da Rússia, olha a timeline da Itália, para a gente encerrar o nosso podcast, hoje a gente vai falar um pouquinho da Itália. A Itália é campeã do mundo em 2006. De forma surpreendente, era uma Copa que eu acho que era muito favorito o Brasil perdeu, podia ir para qualquer um, foi para a Itália. A Itália é campeã do mundo em 2006. 2010, ela é eliminada na primeira fase. Isso. 2014... Sem ganhar de ninguém. Num grupo que tinha Nova Zelândia. Em 2014, ela é eliminada na primeira fase. E aí a gente pode... no grupo que tinha Inglaterra e Uruguai. Entrou a Costa Rica. Entraram Uruguai e Costa Rica. Eliminada na primeira fase. Em 2018, ela não se classifica. Em 2022, ela não se classifica. Então, na Copa de 2026, com 48 seleções, a Itália, acho eu, vai acabar dando jeito de se classificar. Ainda que as vagas europeias não vão aumentar tanto, hein, Jamil? Mas acho que a Itália vai dar um jeito de se classificar. Se a Itália chegar no mata-mata, na Copa do Mundo de 2026, a gente vai falar assim, fazia 20 anos que a Itália não jogava um jogo de mata-mata em Copa do Mundo. Gente, é inimaginável. É inimaginável. Principalmente se você levar em consideração que no ano passado, há 9 meses, a Itália era campeã da Europa de futebol. Jamil, teus amigos italianos aí devem estar completamente em tilt, loucos. Estão desesperados. Não, estão desesperados. Hoje eu liguei para vários deles, só para sentir, né? Não para zoar, para sentir. Bom, né? Pô, não, para sentir, não. Não, eu acho, assim, tem 2 elementos, né? É triste uma Copa do Mundo sem Itália, essa é a verdade. É triste, não tem nenhuma dúvida. Agora, ao mesmo tempo, você fala, bom, o sistema é esse, classificação, cara. Tem que classificar, ponto final. Não tem outro caminho, não tem classificação automática pelo teu histórico de tetracampeão do mundo. Não existe isso. Agora, qual é tem 2 frustrações aí, né, Júlio? A primeira é a Juve, que tinha essas ambições europeias e não se concretizou. Né? Superliga, né? Não se concretizou, nem em termos, eu diria, de organização e nem dentro de campo. A Juve tinha, aquele momento com o Cristiano Ronaldo, a ideia de eu quero ser, ou quero estar na ponta do mundo. Não aconteceu. E aí você tem a Itália frustrando. A Eurocopa, a vitória da Itália foi muito festejada. Foi muito festejada, porque, inclusive, aconteceu depois daquele momento dramático da pandemia na Itália. A Itália foi uma dos epicentros da pandemia. E aquilo, conversando com gente lá em Roma, falavam tranquilamente. Isso voltou a dar até oxigênio para as pessoas, etc. Agora, todo mundo esperava que isso significasse, obviamente, a volta da Itália para a Copa do Mundo. Isso não tinha muita dúvida. E aí tem esse colapso dramático, porque não é que ela perdeu para Portugal, porque essa parte de perder para Portugal era previsto no sentido, poderia acontecer. Os italianos sabiam que poderia acontecer de perder para Portugal, com Cristiano Ronaldo, etc. Isso poderia acontecer. Agora, para a Macedônia do Norte, ninguém. Tanto que as pessoas não estavam assistindo o jogo, Júlio, eles não estavam assistindo o jogo. Agora, tirando era isso... Era pro forma. Tem um outro elemento rapidinho que eu vou dizer, que é o impacto econômico que isso vai ter para a FIFA. Como assim? Claro, porque a RAI, a compradora dos direitos, não vai querer pagar a mesma coisa pela Copa do Mundo do que pagaria se a Itália tivesse.
Então, também tem um impacto econômico, certamente, essa eliminação e não adianta você me dizer que se a Macedônia do Norte entrar, os direitos que vão comprar da televisão da Macedônia do Norte vão compensar. Não, não vai, né? Então... Não, bate na madeira aqui, Portugal vai passar, pelo amor de Deus. Ô. Chega aí, Macedônia do Norte, legal. Ó, já falamos 10 minutos da Macedônia do Norte hoje no podcast Futebol Sem Fronteiras, possivelmente agora só quando virar outro nome, sei lá, alguma coisa assim, resolver acabar o contrato de naming rights com quem quer que tenha deixado a Macedônia do Norte se chamar Macedônia do Norte. Pô, vai virar, sei lá, né, tipo Staples do Norte. Não sei, isso. Não, naming rights de país é demais para minha cabeça, né? Mas, ó, o Jamil, na Europa tá confuso o negócio, porque tivemos o jogo da Rússia, a Rússia foi excluída. E quem se deu muito bem com isso foi a Polônia. Porque a Polônia teria que jogar... Eu acho até que a Europa deveria ter feito um triangular entre Polônia, Suécia e República Tcheca. Eu acho que foi criada uma injustiça ali. 3 jogos, entendeu? Pega essa data FIFA, faz 3 jogos. Não foi justo o que aconteceu. A Polônia jogaria contra a Rússia, na Rússia, inclusive. Aí a Rússia foi excluída, a Polônia passou de fase. E como o mando era de quem ganhasse entre Polônia e Rússia, agora a Polônia joga em casa. Joga em casa contra a Suécia, que ganhou da República Tcheca por 1-0 ontem na prorrogação. Inclusive jogaram 120 minutos, quer dizer, a Suécia jogou 120 minutos e terça-feira vai ter que jogar fora de casa contra a Polônia. Não me pareceu legal. Deveriam ter feito um jogo Polônia e Suécia, um jogo Suécia e República Tcheca, um jogo República Tcheca e Polônia, triangular, e a gente vê quem sai daí com mais pontos. Era isso que deveria ter acontecido, na minha opinião. Ninguém deve ter pensado nisso, que se dane. A Suécia ganhou da República Tcheca por 1-0 e terça-feira joga na Polônia. Lewandowski contra a seleção do Ibra. Que se passar, eu acho que o Ibra vai dar um jeito para a Copa, não vai? Acho que ele vai pedir para voltar, né? Já pediu, já machucou, ficou fora da Euro, enfim. Portugal ganhou por 3-1 da Turquia. Quando estava 2-1 o jogo, a Turquia perdeu um pênalti aos 40 do segundo tempo. Mas Portugal joga terça-feira em casa contra a Macedônia do Norte e deve se classificar. Sim. Teríamos aquele jogo triste entre Portugal e Itália. Não vai ter jogo triste, vai todo mundo torcer para Portugal mesmo. E o outro jogo, o País de Gales ganhou da Áustria por 2-1, 2 gols do Bale. O cara lá em Madrid. A história desse cara, alguém tem que fazer um livro completo. Cara, ele fica jogando golfe em Madrid, gente. Ele nem vai nos treinos, ganhando um puta de um salário. Desculpa a palavra, ainda tem mais 1 ano de contrato. O Real Madrid não sabe o que faz com o Bale. Ele não quer jogar, cara. Ele não quer jogar. Os técnicos não querem que ele jogue, ele não quer jogar. Só que o salário fica caindo lá na conta. É uma coisa espetacular. E o cara foi lá e meteu 2 gols contra a Áustria. Imagina o Alaba, que joga na Áustria, olhando o Bale, meter 2 gols no país dele. Porra, essa história do Bale. Bom, o outro jogo era Escócia e Ucrânia, um jogo que foi adiado para junho. E os caras estão achando que a guerra vai acabar até lá e a Ucrânia vai... Bom, sabe-se lá o que vai acontecer. Daqui a pouco dá uma vaga na Copa para a Ucrânia. Mas, teoricamente, tem que ter um jogo entre Escócia e Ucrânia para decidir quem vai enfrentar o País de Gales pela vaga na Copa do Mundo. Esse vai ser no sorteio da Copa, dia 1º de abril, que vai aparecer ali com um papelzinho. Europa, porque não vai ter seleção. São 3 vagas que não vão estar definidas no sorteio. A da repescagem, as 2 repescagens intercontinentais e a da Europa. Né? E a Itália, Jamil, eu estava vendo um vídeo ontem da Gazzetta dello Sport, o diretor da Gazzetta dello Sport, dizendo que é uma crise, não dá para não chamar de crise sistêmica no futebol italiano. Quer dizer, os clubes italianos não chegam mais, né? Não tem ninguém nas quartas de final da Champions League, isso não é raridade. O último campeão foi a Inter em 2010. Milan, Juventus, não tem a mesma força. Na Europa League tem só a Atalanta viva, na Conference League ainda tem a Roma. Quer dizer, e parece que a Eurocopa foi um soluço ali, né? Foi quase um acidente de percurso. Jamil, a Itália estava invicta a 37 jogos, até perder agora recentemente da Espanha na Nations League. Perdeu um jogo A Itália fez o grande ciclo. A grande seleção europeia entre Copas do Mundo foi a Itália. A Itália e a Bélgica eram as mais fortes, mais até do que a França em termos de resultados. A Itália foi campeã da Eurocopa, coroando esse ciclo. Eu não sei, Jamil. E aí perde
o Jorginho perde o pênalti contra a Suíça. Dois pênaltis. Dois pênaltis, né? Importantes. Um em cada jogo. Em cada jogo. Quer dizer, eu acho que a eliminação de 2018 tinha um sinal ali de que alguma coisa estava muito errada. Essa eliminação eu acho muito mais acidental do que um problema sistêmico do futebol italiano. Não sei o que você acha, para a gente encerrar. Não, eu concordo. Essa eliminação de ontem, ela não reflete o que a Itália foi nos últimos 2 anos, eu diria pelo menos um ano inteiro. Não há dúvida de que a Itália ganhou a Eurocopa porque merecia. Eu acho que ali foi muito bem. O jogo rápido, velocidade, extremamente bem posicionado, empolgante. Era um jogo, foi um torneio da Itália empolgante. Os jogos foram empolgantes, né? Quer dizer, a atuação da Itália não foi aquela Itália que a gente conhece que como a de 2006. Como a de 2006. Exato, exatamente. Passou da primeira fase, né, naquele jeito. E aí chega na Austrália com o pênalti Mandrake. Isso. Aí, bom, enfim, mas se você assistir de novo, outro dia eu botei a final de 2006 para ver de novo, inclusive com meu filho, e a gente chegou à constatação de que a França jogou bem melhor do que a Itália. Você faz isso que é para não ter risco deles torcerem para nenhum dos dois, né? Vamos assistir logo a final da Copa de 2006. Esse grande jogo de futebol. Mas eu estou com você. Mas a gente está fazendo uma série, né? A gente está fazendo todas as finais, né? Para deixar muito claro que tem que torcer para o Brasil, porque senão vai acabar torcendo para a Suíça, sei lá. A Suíça que foi aí a algoz da Itália no grupo, o grupo que a Itália deveria ter se classificado. Não é uma Suíça já tão forte quanto a de outros anos. Não, mas é a quinta classificação consecutiva da Suíça. Não, é uma seleção chata. Mas a Itália tinha que ter vencido esse grupo. E se chegasse à Copa, ia chegar como uma das favoritas ao título. Realmente, eu acho que dessa vez, eu acho que mostra menos sobre o futebol italiano e mais, sabe o que mostra, Jamil? Que hoje o futebol está tão equilibrado, que a um jogo todo mundo pode ganhar de todo mundo. Não adianta o brasileiro ficar pé da vida quando perde da Bélgica ou da Holanda, ou até de uma seleção mais fraca, que se o Brasil perder de uma seleção mais fraca. A um jogo hoje, o Canadá, que vai se classificar, pode ganhar de qualquer seleção europeia. E eu não estou exagerando. Se a Copa do Mundo fosse pontos corridos, né, aí a história era outra. Mas não é assim. Né? E antigamente Brasil, Itália, Alemanha, Argentina eram tão melhores que os outros que a um jogo até um deles podia perder, mas um deles acabaria sendo campeão. E hoje em dia isso não acontece mais. Eu acho que essa eliminação da Itália mostra mais esse equilíbrio global do futebol de hoje do que propriamente um super problema sistêmico do futebol italiano. É isso, né, Jamil? É isso. Semana que vem a gente volta, a gente vai consolidar os classificados para a Copa do Mundo e já a retomada do futebol europeu. Valeu, gente! Lembrando que essa é a última eliminatória da história, né? Pelo menos na América do Sul. Mas, enfim. Desse jeito, pelo menos, né? Jamil, você vai estar no Brasil, vai ter lançamento do livro? Podemos convidar as pessoas? Podemos convidar. Dia 1º de abril. Não é mentira, mas no dia 1º de abril, às 7 da tarde, na livraria da Vila. Noite, aqui é da noite, viu? Eu sei que na Suíça, às 7 horas aí, no verão tá sol, mas aqui às 7 horas é da noite. Viu? Perfeito. Cara de pau. Perfeito. 7 da noite, no dia 1º de abril, sexta-feira, na livraria da Vila, na Frade Coutinho. Para quem quiser chegar um pouco mais cedo, ainda vai ser tarde, porque aí a gente pode beber alguma coisinha ali. E, enfim, sou eu, Padre Júlio Lancelotti e Zélia Duncan. Que legal. O livro? O livro é Luto, o Verbo, não Luto... a dor. Luto de lutar. Luto de lutar. Reflexões sobre a reinvenção do futuro. Na verdade, uma tentativa de pensar como a gente sai da pandemia e, enfim, olha de uma outra forma o nosso futuro. Lembrando que, obviamente, que não podia deixar de ser, tem 2 capítulos sobre futebol, Júlio. Claro. Então, sexta-feira que vem, 7 horas, 1º de abril, 7 horas, na Livraria da Vila,
Qual livraria da Vila? Fradique Coutinho. Fradique Coutinho, só tem uma, né? É a livraria da... Na Lorena, mas... Livraria da Vila, na Fradique Coutinho, na zona oeste de São Paulo. Quem estiver em São Paulo, prestigie. 1º de abril, o lançamento do livro do nosso grande Jamil Chad. Dia do sorteio de grupo da Copa do Mundo. Na sexta-feira tem sorteio dos grupos. Na sexta-feira que vem tem o sorteio dos grupos da Copa do Mundo. Enquanto a gente grava o Futebol Sem Fronteiras, está tendo o sorteio da Copa Sul-Americana, que muito te interessa, Jamil. O São Paulo, estou vendo aqui, ó, vai jogar com o Jorge Wilstermann e o Ayacucho do Peru. Umas viagens tranquilas para o São Paulo. Nossa Senhora! Haja avião para o São Paulo nesse primeiro semestre para jogar a Copa Sul-Americana. Toda a cobertura do sorteio da Libertadores da Copa Sul-Americana no UOL Esporte, todas as quintas-feiras, podcast Futebol Sem Fronteiras no canal UOL. Valeu, Jamil! Valeu, pessoal! Um abraço! Bom fim de semana! Até logo! Futebol Sem Fronteiras. Jogo jogado dentro do campo e fora dele. Bastidores, economia, política, turismo. O podcast do UOL para quem gosta de futebol internacional e tudo o que vai além de um simples grito de gol. UOL.